Riram da faxineira no meio da festa até alguém entrar pela porta. Ela estava de cabeça baixa, segurando o balde de limpeza, quando ouviu as primeiras risadas. No início, tentou fingir que não era com ela, mas bastou levantar os olhos por um segundo para perceber. Todos estavam olhando. Alguns cochichavam, outros riam abertamente. Naquela noite, em meio a uma festa luxuosa, uma simples faxineira se tornaria o centro de uma humilhação que ninguém esqueceria. Você já foi humilhada diante de pessoas que nem se deram ao trabalho de ouvir a sua versão? As risadas ecoavam pelo salão como se fossem parte da música da festa. Copos tilintavam, vestidos caros deslizavam pelo chão impecável, e no meio daquele cenário de luxo e excessos, uma mulher simples permanecia parada, segurando um balde de limpeza com as mãos trêmulas. O olhar dela buscava algum rosto que demonstrasse dúvida, empatia ou, ao menos, humanidade, mas não encontrou. Naquele instante, ela não era vista como uma pessoa, era apenas a faxineira. E para muitos ali, isso parecia motivo suficiente para julgá-la. O que começou como uma comemoração elegante, rapidamente se transformou em um tribunal silencioso. Cochichos surgiram, olhares atravessados se multiplicaram e logo as palavras deixaram de ser sussurros. A acusação foi lançada no ar sem cuidado, sem provas, sem piedade. E como acontece tantas vezes com mulheres humildes, ninguém questionou, ninguém perguntou, ninguém defendeu. Afinal, na cabeça de quem se acha superior, a culpa sempre parece óbvia quando se olha para baixo. Ela sentiu o rosto queimar. O coração batia forte demais dentro do peito. Aquela mulher, acostumada a engolir o cansaço, a acordar antes do sol e a trabalhar em silêncio para sobreviver, agora precisava engolir algo ainda mais doloroso: a humilhação pública. Cada risada parecia um golpe. Cada comentário atravessava como uma faca invisível. Ainda assim, ela permaneceu em silêncio. Não por fraqueza, mas porque sabia que naquele ambiente sua voz não teria valor algum. Antes de continuar essa história, eu quero te fazer um convite rápido. Se você gosta de histórias emocionantes como essa, deixe seu joinha agora, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma história como essa. E compartilhe com aquela amiga que ama ouvir histórias profundas, cheias de emoção e reviravoltas. Assim como você, isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo histórias de mulheres fortes e especiais como você. Também queremos te ouvir por aqui. Deixa aqui sua opinião nos comentários. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Talvez não em um salão luxuoso, mas em um ambiente onde sua aparência, sua profissão ou sua origem falaram mais alto do que sua verdade. Histórias de injustiça social como essa acontecem todos os dias, longe das câmeras, longe das festas, longe do conforto de quem nunca precisou provar o próprio valor. E é justamente por isso que essa história importa, porque ela não fala apenas sobre uma faxineira humilhada em meio a uma festa. Ela fala sobre dignidade, silêncio e força. Sobre mulheres humildes que carregam nas costas muito mais do que baldes e vassouras. Carregam histórias, dores e uma coragem que poucos enxergam. Enquanto todos ali pareciam se divertir com o constrangimento daquela mulher, ela lembrava de cada sacrifício que a havia levado até aquele momento. Lembrava das madrugadas frias, dos ônibus lotados, das vezes em que precisou escolher entre pagar uma conta ou comprar algo para si. Nada daquilo estava estampado em suas roupas simples. Nada daquilo interessava àquelas pessoas. Para elas, era mais fácil rir, acusar e seguir a festa como se nada tivesse acontecido. O que ninguém imaginava é que aquela humilhação não seria o fim da história. Muito pelo contrário. Aquela noite ainda guardava algo que mudaria completamente o rumo dos acontecimentos. Algo que estava prestes a entrar pela mesma porta por onde ela pensava em sair de cabeça baixa.
Um detalhe ignorado, uma verdade escondida, um momento que transformaria risos em silêncio e orgulho em vergonha. Mas antes que isso aconteça, é preciso entender quem é essa mulher, de onde ela veio, por que o silêncio dela era tão carregado de dor. E como uma simples faxineira, subestimada e julgada sem provas, estava prestes a mostrar que nem toda força faz barulho, algumas apenas esperam o momento certo para se revelar. As risadas não vinham de um único lugar. Elas surgiam em ondas, misturadas com cochichos mal disfarçados, olhares tortos e aquela expressão de superioridade que algumas pessoas carregam sem perceber. Maria sentiu o chão desaparecer sob os pés quando ouviu alguém repetir em voz alta que era óbvio quem tinha feito aquilo. Naquele instante, não importava o que tivesse acontecido de verdade. Para eles, bastava ela estar ali, com o uniforme simples de faxineira, para que a culpa encontrasse um rosto. Ela tentou se mover, tentou explicar, mas o corpo parecia pesado demais. As palavras ficaram presas na garganta, sufocadas pelo medo e pela vergonha. Você já sentiu isso? Aquela sensação de querer falar, mas perceber que ninguém está disposto a ouvir? É assim que começa a maioria das histórias de injustiça social. Não com provas, não com fatos, mas com julgamentos rápidos, cruéis e convenientes. O salão, que minutos antes era símbolo de festa e celebração, agora parecia um palco montado para a humilhação pública. Pessoas bem vestidas se aproximavam apenas o suficiente para observar como quem assiste a um espetáculo desconfortável, mas irresistível. Ninguém tocava nela, mas cada olhar atravessava como se fosse um empurrão invisível. Maria sentiu o rosto esquentar, os olhos marejarem e precisou respirar fundo para não chorar ali mesmo. Não queria dar a eles esse prazer. Alguém comentou que essas mulheres humildes sempre dão um jeito. Outra pessoa riu, dizendo que era um erro misturar gente simples com ambientes de luxo. Cada frase doía mais do que a anterior. Não porque eram palavras novas. Maria já tinha ouvido coisas parecidas antes, mas porque agora tudo acontecia diante de dezenas de pessoas em um lugar onde ela só estava para trabalhar honestamente. Ela pensou em ir embora. Pensou em largar tudo e sair correndo, como tantas outras mulheres humilhadas já fizeram para preservar o pouco que restava de dignidade. Mas algo a manteve ali, parada, firme, mesmo por dentro, sentindo-se despedaçada. Talvez fosse o cansaço de sempre ter que baixar a cabeça. Talvez fosse a esperança silenciosa de que alguém, em algum momento, percebesse o absurdo daquela situação. Enquanto isso, a festa continuava. A música voltou a tocar, mas em um volume mais baixo, como se a humilhação dela fosse apenas um detalhe inconveniente no meio da diversão alheia. É impressionante como a dor de uma faxineira consegue ser invisível para quem nunca precisou lutar para sobreviver. Para muitos ali, aquilo não passava de um contratempo. Para Maria, era mais uma marca profunda em uma vida já cheia de cicatrizes. Ela apertou o cabo do balde com força, sentindo os dedos tremerem. Pensou na casa simples onde morava, nas contas atrasadas, nas madrugadas frias em que saiu para trabalhar sem saber se daria conta de tudo. Pensou em quantas vezes engoliu o choro para seguir em frente. E ali, diante daquela injustiça, percebeu que estava vivendo mais uma daquelas histórias que ninguém conta, mas que tantas mulheres humildes conhecem bem demais. O silêncio dela começou a incomodar. Algumas pessoas esperavam uma reação, um escândalo, uma confissão forçada talvez. Mas Maria não deu nada disso. Apenas permaneceu ali, com o olhar baixo e o coração acelerado, sustentando a própria dignidade da única forma que conseguia naquele momento. Às vezes, resistir não é gritar, é não se deixar quebrar. Antes de seguir, se essa parte da história fez você lembrar de alguma situação parecida, talvez uma palavra represente bem o que você sentiu agora. Pense nela, guarde essa palavra. Daqui a pouco,
você vai entender por que ela é importante. A verdade é que naquele instante todos acreditavam que a história já estava decidida. Para eles, a faxineira já tinha sido julgada, condenada e esquecida. O que ninguém ali percebia é que aquela humilhação ainda não tinha chegado ao seu ponto mais alto, e que aquela noite, que parecia terminar com Maria saindo em silêncio, ainda reservava um momento capaz de mudar completamente o rumo daquela história. Por alguns segundos, tudo pareceu suspenso no ar. Maria continuava ali, imóvel, enquanto as pessoas ao redor retomavam conversas baixas, como se aquela cena de humilhação fosse apenas um detalhe desconfortável da festa. E talvez seja justamente assim que muitas histórias de injustiça social acontecem. Não com gritos constantes, mas com a indiferença coletiva que machuca ainda mais. A faxineira estava ali, visível para todos e ao mesmo tempo invisível como pessoa. Se você prestar atenção, vai perceber que esse tipo de situação nunca começa grande. Ela nasce em pequenos gestos, em olhares tortos, em comentários aparentemente inofensivos. Nasce quando alguém acredita que pode julgar outra pessoa apenas pela roupa que veste ou pelo trabalho que faz. E cresce quando ninguém interrompe, quando ninguém diz, isso não está certo. Maria sentia isso na pele. Ela não estava sendo acusada apenas de algo que não fez. Estava sendo colocada no lugar que decidiram que era o dela. Talvez o que mais doa em histórias como essa não seja a acusação em si, mas a certeza silenciosa de que, mesmo que ela falasse, poucas pessoas estariam dispostas a acreditar. Quantas mulheres humildes já passaram por isso? Quantas faxineiras, empregadas, mães solo, mulheres simples que aprenderam cedo que em certos ambientes a palavra delas pesa menos? Maria sabia disso. Por isso o silêncio. Por isso a postura contida. Não era resignação, era sobrevivência. Enquanto segurava o balde, ela sentia o tempo passar devagar demais. Cada segundo parecia prolongar aquela exposição dolorosa. O som distante da música misturava-se aos próprios pensamentos, lembrando que aquela festa não era para ela. Ela estava ali apenas para limpar o que sobrasse, não para existir como gente. E essa é uma das faces mais cruéis da desigualdade social, quando alguém é reduzido à função que exerce, como se não tivesse história, sentimentos ou limites. Talvez você que esteja ouvindo agora já tenha se sentido assim em algum momento. Não exatamente em uma festa de luxo, mas em um lugar onde percebeu que não era bem-vinda, onde sentiu que precisava se explicar mais do que os outros, onde sua honestidade foi colocada em dúvida sem motivo. Essas histórias emocionais nos atingem porque não são exageros. Elas são reflexos de uma realidade que muita gente prefere fingir que não existe. Maria respirou fundo mais uma vez. Tentava manter a dignidade enquanto o coração batia forte. Ela sabia que aquela noite ficaria marcada. Não importava como terminasse. Algo dentro dela já estava diferente. Cada injustiça deixa uma marca, mas também constrói uma resistência silenciosa. E mesmo sem saber, ela estava prestes a cruzar um ponto sem volta naquela história. Antes de seguir adiante, deixa eu te convidar a fazer algo simples. Se essa parte da história despertou em você alguma emoção, alguma lembrança ou até uma revolta silenciosa, comenta uma palavra que represente isso. Pode ser força, injustiça, dignidade ou qualquer outra que faça sentido para você agora. E se você sente que histórias como essa precisam ser ouvidas, deixa seu joinha, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma história como essa. Compartilha também com aquela amiga que ama ouvir histórias profundas, cheias de emoção e reviravoltas, assim como você. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo histórias de mulheres fortes e especiais como você. Porque a partir daqui, a história de Maria deixa de ser apenas sobre humilhação.
O que vem a seguir começa a revelar quem ela realmente é, de onde vem essa força silenciosa e por que aquela acusação, lançada com tanta certeza, estava prestes a se transformar em algo que ninguém naquela festa imaginava. Para entender como Maria chegou até aquele salão luxuoso, sendo tratada como alguém descartável, é preciso voltar alguns anos no tempo. E enquanto você escuta, talvez perceba que a história dela se parece mais com a de muitas mulheres humildes do que a gente costuma admitir. Maria nunca teve muito. Na verdade, desde cedo aprendeu que a vida não costuma ser gentil com quem nasce sem privilégios. Cresceu vendo a mãe trabalhar em casas de família, limpando o que outros sujavam, ouvindo ordens secas e, muitas vezes, comentários que machucavam mais do que o cansaço físico. Foi ali que ela aprendeu duas coisas que carregaria para sempre: trabalhar duro e ficar em silêncio. Ainda jovem, Maria sonhava com uma vida simples, nada grandioso. Queria apenas estabilidade, um lar tranquilo e a sensação de que seu esforço valia alguma coisa. Casou cedo, acreditando que juntos conseguiriam construir algo melhor. Por um tempo, parecia que o caminho finalmente estava se ajeitando. Mas a vida, como tantas vezes acontece nessas histórias emocionais, decidiu testar sua força. O marido adoeceu, as despesas aumentaram e pouco tempo depois ela se viu sozinha, viúva, com responsabilidades que pareciam grandes demais para alguém que já carregava tanto peso. Foi nesse momento que Maria começou a aceitar qualquer trabalho que aparecesse. Faxinas, serviços temporários, jornadas longas e mal pagas. Ela acordava antes do sol, enfrentava ônibus lotados e chegava em casas que nunca seriam dela. Limpava quartos enormes, cozinhas impecáveis, banheiros que pareciam não conhecer o uso. E enquanto trabalhava, ouvia conversas sobre viagens, festas e problemas que para ela soavam quase irreais. Mas nunca invejou. Apenas seguia em frente, porque precisava. Com o tempo, Maria ficou conhecida como alguém confiável, discreta, pontual, silenciosa, nunca mexia no que não era seu, nunca reclamava, nunca faltava. Mas, ironicamente, essas mesmas qualidades, que demonstravam sua honestidade, também a tornavam invisível. Para muitos, ela era apenas a faxineira, não uma mulher com história, perdas e sentimentos. E isso pesa. Pesa quando ninguém pergunta como você está. Pesa quando só lembram de você para dar ordens. Naquela noite da festa, Maria havia sido chamada de última hora. Um serviço extra, um dinheiro que faria diferença no fim do mês. Ela hesitou antes de aceitar, já cansada de uma semana pesada, mas pensou nas contas sobre a mesa, no aluguel, no mercado. Vestiu o uniforme simples, prendeu o cabelo e saiu de casa sem imaginar que, horas depois, estaria vivendo uma das maiores humilhações de sua vida. Enquanto caminhava pelo salão naquela noite, Maria carregava muito mais do que um balde de limpeza. Carregava anos de esforço silencioso, de injustiças engolidas, de situações em que foi subestimada por ser uma mulher humilde. E talvez seja por isso que aquela acusação doeu tanto. Não era apenas sobre um objeto desaparecido, era sobre tudo o que ela já tinha enfrentado para provar a si mesma que ainda tinha dignidade. Se você parar para pensar, quantas histórias de injustiça social começam exatamente assim, com alguém que já vem cansado, já vem ferido e acaba sendo o alvo mais fácil. Mulheres simples costumam carregar o peso do mundo sem fazer barulho, e quando algo dá errado, são as primeiras a serem apontadas. Maria sabia disso, mesmo que nunca tivesse colocado em palavras. Antes de seguirmos, deixa eu te convidar a fazer algo simples. Se alguma frase dessa parte da história te tocou, escreve nos comentários algo como "eu entendo" ou "isso é real". Às vezes, reconhecer essa dor já é um passo importante.
Porque agora que você conhece melhor quem é Maria, o que ela carrega e de onde vem essa força silenciosa, fica mais fácil entender por que os próximos acontecimentos naquela festa não seriam apenas um acaso, mas o resultado de tudo que estava prestes a emergir. O salão parecia outro mundo, distante demais da realidade que Maria conhecia. Assim que entrou, sentiu o impacto do contraste social quase como um empurrão. Lustres enormes pendiam do teto, refletindo luzes douradas que iluminavam mesas fartas, taças brilhantes e roupas que valiam mais do que muitos meses do seu trabalho como faxineira. O cheiro de perfume caro misturava-se ao som de risadas altas e conversas vazias. Aquelas que não carregam urgência nenhuma, porque quem fala nunca precisou se preocupar com o amanhã. Enquanto caminhava pelo espaço, empurrando o carrinho de limpeza com cuidado para não atrapalhar, Maria sentia os olhares passando por ela. Alguns eram rápidos, quase automáticos. Outros demoravam um pouco mais, carregados de julgamento. Não era ódio declarado, era algo mais sutil e talvez mais cruel, a certeza silenciosa de que ela não pertencia àquele lugar. Em festas assim, mulheres humildes costumam ser vistas apenas como parte do cenário, alguém que está ali para servir e desaparecer logo depois. As pessoas circulavam com naturalidade, falando sobre viagens, negócios e problemas que pareciam pequenos demais perto das preocupações que Maria carregava diariamente. Ninguém ali precisava acordar antes do sol para pegar ônibus lotado. Ninguém precisava escolher entre pagar uma conta ou comprar algo para si. Ainda assim, eram essas mesmas pessoas que se sentiam no direito de julgar, apontar e rir. A desigualdade social se manifestava não apenas no luxo ao redor, mas na forma como cada pessoa ocupava seu espaço, sem perceber quem estava sendo esmagado à margem. Maria tentou se concentrar no trabalho, limpava discretamente, recolhia copos vazios, ajeitava o que estava fora do lugar. Fazia isso com a habilidade de quem já passou por muitos ambientes parecidos, sempre tentando ser invisível para evitar problemas. Mas naquela noite, por mais que tentasse, não conseguiu desaparecer. Algo no ar parecia diferente, carregado de uma tensão que ela não sabia explicar. Talvez fosse o excesso de arrogância, talvez fosse apenas mais uma noite em que mulheres simples servem de pano de fundo para a ostentação alheia. Ela ouviu comentários soltos enquanto passava. Risadas que cessavam quando ela se aproximava. Frases ditas em tom baixo, mas alto o suficiente para machucar. Nada direto, nada explícito, mas o suficiente para reforçar a sensação de não pertencimento. Histórias emocionais como essa não precisam de grandes agressões para ferir. Às vezes basta a indiferença, o desprezo disfarçado de normalidade. Enquanto isso, a festa seguia como se tudo estivesse perfeito. Música, brindes, fotos. Um cenário ideal para quem acredita que o mundo funciona apenas dentro de suas próprias bolhas. Para Maria, aquele ambiente sofisticado não representava sonho ou ambição. Representava distância, um lembrete constante de que, para muitos, ela sempre seria vista primeiro como faxineira, depois como mulher e quase nunca como pessoa. E é nesse tipo de ambiente que a injustiça social encontra terreno fértil, onde o luxo cria a ilusão de superioridade e a humildade vira suspeita, onde o silêncio de quem trabalha duro é confundido com culpa. Maria sentia isso sem precisar pensar muito. Cada passo dentro daquele salão aumentava a sensação de que algo estava prestes a acontecer, algo que romperia a frágil linha entre invisibilidade e exposição. Antes de continuarmos, deixa eu te convidar a refletir por um instante. Se essa descrição do ambiente te fez pensar em como o contraste social pode ser cruel, guarda uma frase simples na mente: eu não pertenço. Muitas mulheres humildes já sentiram isso alguma vez.
Daqui a pouco, você vai entender por que essa sensação foi tão importante naquela noite. Porque naquele salão luxuoso, onde tudo parecia cuidadosamente organizado para brilhar, bastava um pequeno desvio, um detalhe fora do lugar, para que toda aquela elegância se transformasse no cenário perfeito para a acusação que estava prestes a explodir e colocar Maria, mais uma vez, no centro de uma injustiça que ninguém ali parecia disposto a evitar. Tudo aconteceu rápido demais, como se o ambiente inteiro estivesse apenas esperando um estopim. Um grito cortou a música, atravessou as conversas e fez o salão inteiro silenciar de uma vez. Não foi um pedido educado, nem uma dúvida. Foi uma acusação jogada no ar com força suficiente para mudar o clima da festa. Um objeto havia sumido, algo valioso. Algo que, na cabeça de muitos ali, não desapareceria sozinho. Maria sentiu o corpo gelar antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Ela ainda segurava o pano de limpeza quando percebeu que os olhares começaram a se mover na mesma direção, como se fossem guiados por um acordo silencioso. Não houve investigação, não houve cautela. Houve apenas um raciocínio rápido e cruel. Se algo sumiu, alguém humilde deve ter pegado. E naquele salão luxuoso, a mulher humilde tinha nome, rosto e uniforme. Chama a faxineira. A frase foi dita com naturalidade demais, como se fosse o passo lógico seguinte. Maria levantou o olhar devagar, tentando entender se estava ouvindo aquilo mesmo. O coração começou a bater mais forte. Ela sentiu um aperto no peito, aquele tipo de sensação que anuncia que algo injusto está prestes a acontecer, mas que parece impossível de evitar. Em segundos, ela deixou de ser invisível para se tornar o centro das atenções. As pessoas se aproximaram, formando um círculo em volta dela. Algumas mantinham uma distância confortável, como se temessem se contaminar com aquela situação. Outras se aproximavam demais, invadindo o espaço, alimentadas por uma curiosidade cruel. Maria tentou dizer que não sabia de nada, que estava apenas trabalhando, mas sua voz saiu baixa, frágil demais para competir com os murmúrios que cresciam ao redor. Foi então que alguém disse, em tom de deboche, que aquilo sempre acontece quando se mistura gente simples com luxo. Outra pessoa completou que já tinha visto isso antes. As palavras iam se acumulando, criando uma narrativa pronta, fácil de aceitar. Histórias de injustiça social costumam nascer assim, quando a verdade dá mais trabalho do que o preconceito. Mandaram que Maria abrisse a bolsa, não como um pedido, mas como uma ordem. Ela hesitou por um segundo, sentindo o rosto queimar de vergonha. Aquela bolsa simples carregava apenas o essencial: documentos, um pouco de dinheiro contado, um lanche simples para o caminho de volta. Mesmo assim, ela obedeceu, porque naquele momento, negar parecia pior do que se submeter, porque mulheres humildes aprendem cedo que muitas vezes resistir só aumenta a violência. A bolsa foi revistada ali mesmo, diante de todos. Mãos estranhas tocando em coisas íntimas, olhares atentos procurando qualquer sinal que confirmasse a culpa que já haviam decidido. Nada foi encontrado. Ainda assim, ninguém se deu por satisfeito. Comentários surgiram dizendo que ela poderia ter escondido em outro lugar. Alguém sugeriu revistar os bolsos. Outro riu dizendo que ela devia ser esperta. Maria sentiu uma vontade enorme de chorar, mas engoliu. Cada segundo daquela exposição parecia arrancar um pedaço da dignidade que ela lutou tanto para preservar ao longo da vida. Não era apenas uma acusação injusta. Era uma humilhação pública, daquelas que deixam marcas profundas. E o mais doloroso não era o que diziam, mas a certeza de que, mesmo sem provas, muitos ali já tinham decidido quem ela era. Ela olhava em volta procurando um rosto diferente. Alguém que demonstrasse dúvida, compaixão, qualquer coisa que quebrasse aquele consenso cruel. Não encontrou. Para a maioria, aquela situação era quase um entretenimento desconfortável.
algo que quebrava a monotonia da festa. A música estava baixa, as conversas haviam cessado, e toda a atenção estava concentrada naquela faxineira sendo julgada sem direito de defesa. Maria pensou em sua mãe, em tudo o que ouviu durante a vida sobre saber o seu lugar. Pensou em quantas vezes trabalhou em silêncio para não causar problemas. E ali estava ela, sendo acusada exatamente por isso, por ser quem era, por estar onde estava, por não pertencer àquele mundo. A desigualdade social não gritava naquela noite. Ela sussurrava, sorria, apontava e se sentia confortável em fazer isso. Quando ficou claro que não encontrariam nada com ela, alguém comentou que talvez fosse melhor dispensar a faxineira para evitar mais confusão. Não como um pedido de desculpas, mas como quem descarta um problema. Maria sentiu um nó na garganta. Aquilo significava sair dali marcada, humilhada, com a sensação de que, mais uma vez, a injustiça havia vencido. Ela fechou a bolsa com mãos trêmulas. Endireitou o corpo, respirou fundo e decidiu que não imploraria por respeito. Pegou suas coisas devagar, ignorando os olhares que ainda a acompanhavam. Cada passo em direção à saída parecia pesado, como se estivesse carregando não apenas o próprio cansaço, mas o peso de todas as mulheres simples que já passaram por algo parecido. Antes de seguir, guarda uma frase no coração. Nem toda acusação precisa ser verdadeira para machucar. Se isso fez sentido para você, escreve exatamente essa frase nos comentários quando sentir que é o momento certo, porque a história de Maria ainda não terminou. Aquela saída silenciosa, que parecia o fim daquela injustiça, estava apenas abrindo espaço para algo que ninguém naquela festa esperava, algo que estava prestes a atravessar a mesma porta por onde ela acreditava estar deixando tudo para trás. Maria atravessou o salão com passos lentos, sentindo cada olhar cravar nas costas como se fosse um peso físico. Ninguém tentou detê-la. Ninguém pediu desculpas. Ninguém se levantou para dizer que aquilo tinha passado dos limites. A música já voltava a subir de volume. As conversas reapareciam aos poucos e a festa parecia retomar seu curso normal, como se a humilhação pública de uma faxineira fosse apenas um pequeno intervalo inconveniente. Para eles, o constrangimento dela já tinha cumprido seu papel. Por dentro, Maria estava em frangalhos. O coração batia rápido demais, a garganta ardia e os olhos insistiam em se encher de lágrimas que ela se recusava a deixar cair ali. Não queria dar a ninguém o direito de dizer que ela estava chorando porque tinha sido pega em algo errado. Às vezes, o silêncio é a única defesa que resta para mulheres humildes em situações de injustiça social como aquela. E Maria conhecia bem esse tipo de silêncio. Ela passou pela porta principal, sentindo o ar da noite tocar o rosto quente. Foi ali, fora do alcance imediato dos olhares, que as pernas ameaçaram fraquejar. Encostou-se na parede por um instante, respirando fundo, tentando reorganizar os pensamentos. Aquela não era a primeira vez que era subestimada. Não era a primeira vez que sentia o peso de ser julgada pela aparência, pelo trabalho, pela posição que ocupava. Mas ainda assim, doía como se fosse a primeira. Enquanto permanecia ali, sozinha, Maria se perguntou em que momento a honestidade deixou de ser suficiente. Em que ponto trabalhar duro passou a ser visto como sinal de inferioridade. Histórias emocionais como a dela não costumam ter plateia solidária. Elas acontecem em silêncio, longe de aplausos, longe de justiça imediata. E talvez seja por isso que tantas mulheres simples aprendem a suportar mais do que deveriam. Dentro do salão, ninguém parecia realmente afetado. Alguns comentavam em tom baixo que era melhor evitar confusão. Outros riam nervosos, tentando aliviar o clima. Para a maioria, o episódio já estava encerrado. A faxineira tinha ido embora, e com ela,
o problema. Esse tipo de indiferença é uma das faces mais cruéis da desigualdade social, quando a dor de alguém não é suficiente para interromper o conforto dos outros. Maria apertou a alça da bolsa com força. Pensou em simplesmente ir embora, pegar o ônibus de volta para casa e tentar esquecer tudo aquilo, como tantas outras humilhações que já viveu. Pensou em chegar em casa, tirar o uniforme e fingir que nada tinha acontecido. Mas havia algo diferente daquela vez. Algo que não a deixava seguir em frente tão facilmente. Talvez fosse o cansaço acumulado de anos sendo invisível. Talvez fosse a sensação de que aquela injustiça tinha ido longe demais. Ela não voltou para discutir. Não voltou para se defender. Permaneceu ali, parada do lado de fora, como quem sente que algo ainda está em movimento, mesmo sem saber exatamente o que. Às vezes, a vida faz isso. Coloca a gente no limite e pede apenas que a gente aguente mais alguns minutos, mesmo sem explicar o motivo. Dentro do salão, a festa continuava, mas havia uma tensão que insistia em não desaparecer completamente. O objeto desaparecido ainda não tinha sido encontrado. Algumas pessoas começaram a procurar com mais atenção, outras ficaram inquietas. O clima leve de antes já não existia mais. Era como se a acusação tivesse deixado uma sombra no ar, algo que não se dissipava tão facilmente. Maria não sabia de nada disso. Do lado de fora, ela apenas esperava, sem saber exatamente o que esperava. Talvez apenas o ônibus. Talvez apenas o fim daquela noite. O que ela não imaginava era que, enquanto tentava recuperar o fôlego e a dignidade, algo começava a se mover do outro lado da porta. Algo que tinha o poder de mudar completamente a narrativa construída tão rapidamente contra ela. Antes de continuarmos, guarda essa ideia com você. Nem toda vitória acontece no momento da humilhação. Se essa frase ecoou aí dentro, escreve exatamente isso quando sentir que é a hora certa. Porque o silêncio de Maria, essa saída aparentemente derrotada, estava longe de ser o último capítulo daquela noite. O que vinha a seguir começaria de forma inesperada, com passos firmes se aproximando e uma presença que faria todos ali dentro prenderem a respiração. Por alguns minutos, tudo indicava que aquela seria mais uma história de injustiça social sem reparação. Maria permanecia do lado de fora, sentada no pequeno degrau próximo à entrada de serviço, com o olhar perdido e a mente tentando se convencer de que era melhor ir embora. A bolsa descansava sobre o colo, pesada não pelo que carregava dentro, mas pelo peso simbólico daquela noite. Ela sentia uma mistura de vergonha, cansaço e um vazio difícil de explicar, como se algo tivesse sido arrancado dela sem que pudesse reagir. Dentro do salão, a festa tentava seguir seu curso, mas já não era a mesma. As conversas estavam desconexas, os sorrisos forçados e o assunto do colar insistia em voltar à tona. Algumas pessoas procuravam discretamente, outras cochichavam, incomodadas com o clima estranho que havia se instalado. Era como se a acusação lançada contra a faxineira tivesse deixado um rastro invisível, impossível de ignorar. A falsa sensação de controle havia sido quebrada e ninguém parecia confortável com isso. Maria não via nada disso. Para ela, aquele momento parecia uma falsa conclusão. A injustiça tinha acontecido, a humilhação pública tinha sido consumada, e o mundo seguia exatamente como sempre seguiu, quando mulheres humildes são colocadas contra a parede. Ela respirou fundo, pensando em se levantar e caminhar até o ponto de ônibus. Cada segundo ali parecia prolongar uma dor que ela só queria esquecer. Foi então que a porta se abriu novamente. O som não foi alto, não chamou atenção de imediato, mas algo na forma como aquela porta se abriu fez com que algumas pessoas se virassem ao mesmo tempo. Um homem entrou com passos firmes, olhando ao redor como quem procura alguém específico. Ele não sorria, não parecia interessado na festa, nem no brilho ao redor. Havia urgência em seu olhar, e sem perceber,
O ambiente começou a silenciar aos poucos, como se todos sentissem que algo estava prestes a mudar. Maria ainda estava do lado de fora quando ouviu vozes se alterarem lá dentro. Não palavras claras, apenas um burburinho diferente, carregado de surpresa. Ela se levantou devagar, mais por curiosidade do que por esperança. A vida já tinha ensinado que esperar demais costuma doer. Mesmo assim, algo a fez permanecer próxima à entrada, como se aquele momento ainda não tivesse terminado completamente. O homem falou com alguém próximo à porta, gesticulando com certa firmeza. Em seguida, sua voz ecoou mais alta, atravessando o salão. Não era um tom agressivo, mas seguro, decidido. As pessoas se calaram de vez. Aquela presença não combinava com risadas ou deboches. Combinava com atenção, com seriedade. E, aos poucos, o foco da noite deixou de ser a festa para se concentrar naquele instante. Lá dentro, rostos começaram a mudar de expressão. O desconforto agora não era mais de Maria. Era coletivo. Olhares antes cheios de certeza começaram a vacilar. Algumas pessoas trocaram olhares rápidos. Outras desviaram o rosto, como quem já pressente que algo não saiu como planejado. A narrativa fácil da culpa começava a se desfazer, ainda que ninguém tivesse coragem de admitir isso em voz alta. Maria sentiu o coração acelerar novamente, mas dessa vez de um jeito diferente. Não era medo. Era uma sensação estranha, quase como se o ar estivesse prestes a mudar. Ela não sabia o motivo, não sabia quem era aquele homem, nem o que ele tinha a dizer. Só sabia que algo estava fora do lugar, e pela primeira vez naquela noite, isso não parecia ser ela. Enquanto isso, o homem continuava falando, explicando algo, apontando para o salão, mencionando detalhes que chamavam a atenção de todos. Pessoas que antes pareciam seguras, agora estavam inquietas. A acusação feita contra a faxineira, tão rápida e confortável minutos antes, começava a parecer precipitada demais. E quando a dúvida surge, ela costuma ser mais barulhenta do que a certeza injusta. Maria deu alguns passos em direção à porta, hesitante. Ninguém a chamou ainda. Ninguém pediu que voltasse. Mas havia uma mudança clara no ambiente, perceptível até para quem estava do lado de fora. A festa tinha parado de verdade. E aquele silêncio não era mais de desprezo, era de expectativa. Antes de seguirmos, guarda essa frase com você. Às vezes, a verdade chega quando a gente já desistiu de esperar. Se isso fez sentido agora, escreve essa frase quando sentir vontade. Porque o que estava prestes a ser dito naquele salão não apenas mudaria o rumo daquela noite, como também colocaria todos frente a frente com a própria consciência, de um jeito que ninguém ali estava preparado para enfrentar. Maria ainda não sabia, mas a falsa conclusão daquela história estava prestes a ser desfeita. E o próximo momento começaria não com um pedido de desculpas, nem com um gesto gentil, mas com a revelação de algo simples, direto e impossível de ignorar. Maria parou a poucos passos da entrada, sentindo o ar ficar mais denso a cada segundo. Havia algo acontecendo ali dentro que não combinava com o fim silencioso que ela tinha aceitado minutos antes. O burburinho crescente, os olhares tensos, o tom sério da voz daquele homem, tudo indicava que a história ainda estava longe de terminar. Mesmo assim, ela hesitou. Depois de tanta humilhação, voltar parecia arriscado demais. Às vezes, a esperança machuca mais do que a certeza da injustiça. Lá dentro, o homem continuava falando, agora cercado por algumas pessoas que antes pareciam tão confiantes. Ele segurava algo nas mãos, um objeto pequeno, mas que atraía toda a atenção. O silêncio que se formou não era mais de desprezo, nem de julgamento apressado. Era um silêncio pesado, carregado de expectativa. Aquele tipo de silêncio que surge quando a verdade começa a ameaçar uma mentira confortável. Maria percebeu que ninguém mais ria, ninguém mais cochichava. Os mesmos rostos que minutos antes apontavam, agora evitavam se encarar.
A narrativa fácil, construída às pressas para justificar a acusação contra a faxineira, começava a se desfazer. E quando isso acontece, a desigualdade social fica exposta de um jeito difícil de disfarçar. Porque não se trata mais de um erro isolado, mas de uma escolha coletiva de julgar sem ouvir. Ela deu mais um passo, ficando parcialmente visível para quem estava perto da porta. Ninguém a impediu, ninguém a chamou. Mas algumas pessoas perceberam sua presença e desviaram o olhar, como se a simples visão dela agora provocasse desconforto. A mulher humilde, que tinha sido tratada como culpada sem provas, estava ali, em silêncio, enquanto algo começava a ruir por dentro. O homem então fez uma pergunta simples, direta, que ecoou pelo salão. Uma pergunta que não acusava, mas também não permitia mais fingimentos. As pessoas começaram a se mexer, inquietas. Alguém tentou minimizar a situação, dizendo que tinha sido apenas um mal-entendido. Outra pessoa sugeriu que aquilo não precisava ser levado adiante, mas o tom já tinha mudado. Não era mais possível voltar atrás como se nada tivesse acontecido. Maria sentiu um nó no estômago. Parte dela queria desaparecer, ir embora de vez e nunca mais olhar para trás. Outra parte, cansada de engolir injustiças, queria ficar. Queria entender por que aquela acusação tinha sido feita com tanta certeza. Queria ver até onde aquela história iria, porque no fundo ela sabia, quando a verdade começa a se aproximar, ela não faz distinção entre ricos e pobres, entre quem julga e quem é julgado. O homem levantou um pouco mais a voz, não em agressividade, mas em firmeza. Explicou onde estava, o que tinha encontrado, como tudo tinha acontecido. Cada palavra parecia deslocar o peso da culpa de onde tinha sido colocado injustamente. E, a cada frase, o ambiente se transformava. O luxo já não impressionava. As roupas caras já não protegiam ninguém. O que estava em jogo ali não era um objeto perdido, mas a dignidade de uma mulher simples. Maria sentiu o coração bater forte de novo, mas agora havia algo diferente, misturado ao medo. Uma sensação contida, quase perigosa, a possibilidade de ser ouvida. Ela ainda não sabia exatamente o que estava sendo revelado, mas entendia que aquela presença inesperada tinha interrompido o roteiro cruel que todos pareciam ter aceitado tão facilmente. E isso, por si só, já mudava tudo. Enquanto o homem falava, algumas pessoas começaram a se afastar lentamente, como se quisessem sair de cena antes que fossem obrigadas a encarar o próprio comportamento. Outras permaneciam paradas, presas entre a vergonha e a negação. Histórias emocionais como essa costumam escancarar mais do que um erro. Elas mostram quem somos quando acreditamos que ninguém vai nos confrontar. Maria respirou fundo e ficou ali, firme, mesmo com as pernas tremendo. Ela não precisava dizer nada. Pela primeira vez naquela noite, não precisava provar nada. A verdade estava ganhando forma sozinha, e isso era algo raro na vida de mulheres humildes que quase nunca têm esse privilégio. Antes de seguirmos, guarda essa frase com você. O silêncio não é culpa quando a verdade fala por si. Se essa frase tocou algo aí dentro, escreve exatamente isso quando sentir vontade. Porque o próximo momento não será apenas sobre o que foi encontrado, mas sobre o que será impossível negar a partir daqui. A porta que se abriu minutos atrás não trouxe apenas uma pessoa inesperada. Trouxe consigo a virada que estava prestes a expor tudo aquilo que foi feito às pressas, sem provas e sem compaixão. O homem deu alguns passos à frente e foi como se o salão inteiro prendesse a respiração. Não houve anúncio solene, nem dramatização exagerada. Apenas a firmeza de quem sabe exatamente o que veio fazer. Ele ergueu o objeto que segurava, deixando que todos vissem com clareza. Era o colar. O mesmo que havia provocado gritos, acusações e a humilhação pública de uma mulher humilde minutos antes. A peça brilhava sob a luz dos lustres, agora com um peso muito diferente do que tinha quando estava desaparecida.
Um murmúrio atravessou o salão, rápido e nervoso. Algumas pessoas se entreolharam, outras franziram a testa, tentando entender como aquilo era possível. O homem explicou com calma onde havia encontrado o colar, descrevendo o local, o momento exato, os detalhes que não deixavam espaço para dúvidas. Cada palavra dele era como um golpe silencioso na certeza injusta que havia sido construída contra a faxineira. Aos poucos, a compreensão começou a se espalhar. Não foi um choque explosivo, foi algo mais cruel. A vergonha lenta, pesada, inevitável. Aqueles que tinham rido primeiro agora evitavam qualquer contato visual. As pessoas que apontaram com tanta facilidade sentiam o chão ficar instável sob os próprios pés, porque naquele instante já não havia como fingir que tudo não passou de um mal-entendido. A verdade estava ali, visível, incontestável. Maria observava tudo a poucos passos da porta, sentindo o coração bater forte demais para o peito cansado. Ela não comemorava, não sorria, não sentia prazer algum naquele momento. O que tomava conta dela era uma mistura estranha de alívio e exaustão. Alívio por finalmente não carregar mais a culpa que nunca foi sua. Exaustão por perceber o quanto precisou sofrer para que alguém se desse ao trabalho de verificar os fatos. O homem, então, fez algo simples, mas poderoso. Olhou em direção a Maria e disse o nome dela em voz alta. Foi a primeira vez naquela noite que alguém a chamou pelo nome. Não pela função, não pelo uniforme, não pelo rótulo de faxineira. Apenas Maria. Esse detalhe, que pode parecer pequeno, atravessou o salão como um lembrete doloroso. Ali estava uma pessoa, não um estereótipo. Algumas pessoas começaram a se justificar. Outras tentaram minimizar, dizendo que tinham agido no calor do momento. Houve quem dissesse que qualquer um teria suspeitado, mas nenhuma explicação parecia suficiente para apagar o que já tinha sido feito. A humilhação pública não se desfaz com desculpas rápidas. A injustiça social não se corrige apenas com a devolução de um objeto. Maria sentiu os olhos marejarem novamente, mas dessa vez não segurou por vergonha. Segurou por dignidade. Ela permanecia em silêncio, não porque não tivesse o que dizer, mas porque não precisava dizer nada. A verdade já tinha falado por ela, e isso, para mulheres humildes acostumadas a não serem ouvidas, é algo raro e profundamente marcante. O clima no salão era pesado, a festa tinha perdido completamente o sentido. O luxo, as risadas, a música, tudo parecia deslocado diante do constrangimento coletivo. Algumas pessoas se afastaram discretamente, outras permaneceram paradas, sem saber como agir. Era como se todos ali estivessem sendo obrigados a encarar, mesmo que por alguns segundos, o reflexo do próprio preconceito. Maria respirou fundo, sentindo algo dentro dela se reorganizar. Ela ainda não tinha dado um passo à frente. Ainda não tinha sido oficialmente chamada de volta. Mas já não era a mesma mulher que havia saído de cabeça baixa minutos antes. A entrada daquele homem pela porta não trouxe apenas um colar de volta. Trouxe à tona uma verdade que ninguém ali poderia ignorar. Antes de seguirmos, guarda essa frase com você. A verdade não grita, ela aparece. Se isso ressoou aí dentro, escreve exatamente essa frase quando sentir que faz sentido. Porque o que acontece depois desse momento não é apenas sobre quem errou ou quem acusou. É sobre como cada pessoa vai lidar com a própria consciência agora que não há mais como negar o que foi feito. E é exatamente aí que essa história começa a tocar ainda mais fundo. O silêncio que se instalou depois da revelação era diferente de tudo o que havia acontecido naquela noite. Não era mais o silêncio de desprezo, nem o silêncio cúmplice da humilhação. Era um silêncio pesado, constrangedor, daqueles que obrigam as pessoas a encarar a própria consciência. Maria permanecia ali, em pé, com o corpo ainda tenso, sentindo todos os olhares agora recaírem sobre ela de outra forma. Não havia mais acusações, não havia mais risadas, só restava a verdade nua,
exposta no centro do salão. A dona da festa tentou se aproximar, visivelmente abalada. As palavras saíam confusas, misturadas entre pedidos de desculpa e justificativas que não convenciam nem a ela mesma. Outros seguiram o mesmo caminho, alguns com arrependimento sincero, outros apenas tentando aliviar o próprio peso. Mas Maria não respondeu de imediato, não por orgulho, nem por vingança. Ela simplesmente precisava de alguns segundos para entender tudo o que tinha acontecido dentro dela. Porque justiça social nem sempre vem acompanhada de aplausos. Às vezes, ela chega silenciosa, tardia, quase desconfortável, e mesmo quando vem, não apaga automaticamente a dor da humilhação pública. Maria sentia isso com clareza. A acusação tinha sido retirada, o erro reconhecido, mas as palavras ditas antes ainda ecoavam dentro dela. Palavras têm memória, e mulheres humildes carregam essa memória por muito tempo. O homem que havia trazido o colar se manteve firme, sem tentar suavizar o que tinha acontecido. Ele deixou claro que a verdade só tinha vindo à tona porque alguém decidiu investigar em vez de julgar. Aquela frase pairou no ar como um espelho para todos ali. Quantas vezes, em histórias emocionais como essa, a injustiça vence simplesmente porque ninguém se dispõe a fazer perguntas? Maria finalmente ergueu o olhar. Não havia raiva nele, nem satisfação. Havia algo mais profundo, dignidade. Ela não precisava humilhar ninguém de volta. Não precisava levantar a voz. Sua postura falava por si. Ali estava uma mulher simples, faxineira, que havia sido subestimada, acusada e exposta, e que ainda assim permanecia inteira. Esse tipo de força não costuma ser reconhecido, mas quando aparece, transforma o ambiente inteiro. A festa já não fazia mais sentido. As pessoas começaram a se dispersar, não por ordem, mas por incômodo. O brilho dos lustres parecia exagerado demais para um momento tão humano. Maria sentiu vontade de ir embora, mas dessa vez não por vergonha, era outra coisa. Era a sensação de que aquele capítulo ainda não estava completamente encerrado dentro dela. Ela pegou a bolsa com calma, ajeitou o uniforme e caminhou em direção à saída, agora com passos mais firmes. Não houve aplausos, nem despedidas calorosas, e talvez isso fosse o mais justo. Algumas vitórias não precisam de plateia, precisam apenas devolver à pessoa aquilo que nunca deveria ter sido tirado, o respeito. Antes de sair, Maria ouviu alguém dizer baixinho que aquela noite tinha sido uma lição. Ela não se virou, porque sabia que lições verdadeiras não são ditas, são sentidas. E aquela lição tinha sido dura para todos. Para quem acusou, para quem se calou, para quem assistiu. A desigualdade social havia sido exposta sem filtros, e isso costuma incomodar mais do que qualquer discussão. Maria atravessou a porta com o coração ainda acelerado, mas mais leve do que quando saiu minutos antes. A injustiça não tinha sido capaz de quebrá-la. E isso, por si só, já dizia muito. Histórias de mulheres humildes raramente terminam com discursos grandiosos. Elas terminam com pequenos gestos de resistência, com a decisão silenciosa de continuar de pé. Antes de seguirmos, deixa eu te convidar a algo simples e sincero. Se essa parte da história te fez refletir, escreve nos comentários a frase: dignidade não se perde. Às vezes, reafirmar isso em voz alta também é uma forma de resistência. Porque a história de Maria ainda reverbera, ainda provoca, ainda ensina. E o que vem depois não diz respeito apenas àquela noite, mas a tudo o que ela passou a enxergar a partir dali. Se você chegou até aqui, é porque essa história te tocou em algum lugar. Talvez tenha despertado uma lembrança, uma dor antiga, ou até uma força que você nem sabia que estava aí. E é exatamente por isso que esse canal existe. Se inscreva agora no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar histórias emocionais de mulheres humildes, histórias de injustiça social, histórias de faxineiras e mulheres simples que foram humilhadas, mas nunca quebradas. Histórias que não são só para ouvir, mas para sentir.
E para lembrar que dignidade não se perde, deixa o seu like agora. Esse gesto simples ajuda muito para que essas histórias continuem chegando a mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. E eu quero te pedir algo bem específico nos comentários. Escreve: dignidade não se perde. Se quiser, completa com uma frase sua, algo que essa história despertou em você. Sua palavra pode tocar outra pessoa que também está assistindo. Se essa história te emocionou, compartilha com aquela amiga que ama histórias profundas, cheias de emoção e reviravoltas. Aquela que sempre se identifica com mulheres fortes como essa. E não sai agora. O próximo vídeo já está na tela e traz outra história ainda mais intensa que vai te prender do começo ao fim. Clica e continua com a gente.